Meus irmãos, vamos abrir Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 8. Hoje nós vamos ficar apenas com esses versos de 1 a 8. A intenção seria terminar todo o capítulo 21, entrar no 22 até o verso 5, mas eu achei melhor não. Tem muita coisa ainda que a gente deve meditar para não correr demais, querendo terminar e perder algumas coisas muito boas. Então, vamos ficar apenas com esses 8 versículos hoje. O novo céu e a nova terra. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Senhor, mais uma vez te pedimos, abençoa-nos com tua palavra, fortalece nossa fé, nossa esperança nas tuas promessas, a eternidade, a vida eterna. Aplica a tua palavra aos nossos corações, à tua igreja. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, esses versos, eles mostram a chegada no céu, digamos assim. Depois do livro de Apocalipse narrar toda a luta, toda a batalha, ele mostra, né, as perseguições, tudo que a igreja tem passado, não só nessa era que estamos, os últimos dias, desde a ressurreição de Cristo, né, até aqui, mas toda a história da humanidade, desde a criação, Apocalipse vai falar tudo isso até chegar esse momento. Então, é um momento muito importante. É a chegada no céu, é o nosso destino, é a eternidade. Então, é muito importante, é maravilhoso realmente esse momento aqui, o cumprimento das promessas de Deus, a chegada aos céus, onde eu estava lendo, acho que foi um pequeno texto essa semana que fazia essa comparação, né? Se a gente vive 80 anos ou mais, tem gente que vive 100 e tantos anos, o que é isso diante da eternidade? 80 mil anos, muito mais. Então, lá no céu, nesse dia, no nosso estado final, lá nós seremos de fato o que Deus determinou desde o início, desde Gênesis. O plano de Deus eterno se cumpre ali. Ele sempre teve esse plano. Nós seremos de fato aquilo para o qual Deus nos criou.
Aqui ainda tudo é limitado, aqui nós temos as enfermidades, temos o pecado, inclusive o que é o céu, também é um lugar, é o cumprimento das promessas de Deus, onde termina o pecado, começa o céu. Então, é isso, tudo vai valer a pena, todo sacrifício, todo sofrimento humano, ele lá será pequeno diante daquilo que veremos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para o seu povo. Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e que voltaria. A primeira pergunta do breve catecismo: qual é o fim principal do homem? Ou seja, para que Deus nos criou, para que existimos, qual o sentido da vida, tudo isso está aqui implícito. Então, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A resposta é essa, tão simples, as crianças entendem, toda igreja deve crer nisso e se basear nisso. Então, é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, esse é nosso destino, nós não podemos esquecer disso. Nós vivemos para glorificar a Deus e desfrutar, já desfrutamos e desfrutaremos dele cada vez mais, cada vez mais. Glorificar a Deus. O texto de Efésios, primeiro capítulo de Efésios, ele vai, durante 3 versículos, ele vai dizer, para o louvor da sua glória. Ele vai dizer o que Deus fez por nós, antes desse mundo existir, nos amou, nos predestinou, nos elegeu. Aí termina com a frase, tudo isso para o louvor da sua glória. Depois o que Cristo fez, a redenção, a santificação, a adoção, tudo isso para o louvor da sua glória. O que o Espírito Santo fez, nos selou, nos guardou, está em nós, habita na igreja, para o louvor da sua glória. Então, meus irmãos, é o sentido da vida, é nosso destino, é o céu. E a vida só tem sentido nisso. Eu não sei se vocês são como eu, não é? E não só sou eu, não. Na Bíblia a gente vê outras pessoas assim. Tem momentos que às vezes eu digo, meu Deus, para que viver? Qual o sentido da vida? Eu sempre me fiz essa pergunta. Se eu não conhecesse a palavra, eu acho que seria um pecado. Porque nessas horas é muito ruim, eu tenho aquele sentimento, para que viver? Eu acho que se eu não fosse crente, eu tirava a minha vida. Porque não tem sentido, dinheiro não tem sentido, poderes, nada nessa vida tem sentido. Eu acho que por isso que as pessoas tiram a vida, porque qual a razão de tudo isso? Para que Deus criou tudo isso? Para que viver? Mas nessas horas que eu penso assim, eu logo corro para Deus, para o Evangelho, para a palavra, e entendo que o sentido da vida é esse, é o louvor da glória, o céu, valeu a pena toda a criação, Deus não errou, Deus tem um plano, confiemos nele. Suas promessas são verdades, não nos iludamos com as coisas passageiras dessa vida. Então tudo tem sentido, a vida vale a pena, vivamos para a glória de Deus, vivamos para desfrutar de Deus, a vida é bela, apesar das lutas, ainda estamos aqui sobre os efeitos da queda. Mas vale a pena, porque Cristo, Deus, deu a vida por nós. O Evangelho é verdade, a vida eterna é logo ali. Isso não só eu sinto, mas Jó, quando estava nas suas lutas da vida, vendo as dificuldades da vida, ele chegou ao ponto de pensar, por que eu nasci? Por que eu não fui um aborto? Jeremias, profeta Jeremias também diz coisa bem semelhante. Nas lutas, nas perseguições de profeta, sofrendo por causa de Deus, ele chega a dizer parecido com Jó, quase como quem diz, para que eu nasci, que tanta luta é essa nessa vida? Mas Davi também passa por isso no Salmo 31, não é? Ele sendo perseguido pelos inimigos, as dificuldades, ele chega ao ponto de dizer, estou em tristeza, estou em lutas, mas
ele sai do desespero à confiança. É assim a fé, é assim a vida. A gente não pode se apegar ao desespero, mas a confiança, as promessas de Deus, o céu, a maior das promessas de Deus. O nosso irmão Russell Shedd, conhecido pela maioria de nós, que já faleceu, acho que foi em 2014 ou 2016, ele trabalhou em terras brasileiras desde 1960, ele missionário, teólogo, ele nasceu na Bolívia, os seus pais eram missionários na Bolívia, entre os índios, e nasceu o Dr. Russell Shedd, e ele nasce em meio a esse contexto missionário, família missionária. Ele estudou depois na Escócia, se tornou PhD, foi aos Estados Unidos ainda pequeno, estudou, depois se tornou missionário, e foi a Portugal, passou um pouco de tempo e depois se estabeleceu aqui no Brasil, e era um estudioso da palavra de Deus. E ele disse uma frase que eu quero ler nesse momento, que eu acho muito importante. Ele diz assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Veja que frase interessante, né? Ele mostra que um dia o Senhor passará em revista o seu exército. Assim como muitos soldados voltam da guerra feridos, mancos, sem um olho, mas chegaram vitoriosos da batalha, recebidos pela família, pelo povo em festa, ali, né, recebendo os soldados vitoriosos. Aí ele faz essa comparação. Um dia no céu nós também estaremos lá. Estaremos talvez sangrando, talvez feridos, sofrimentos dessa vida, mas estaremos lá finalmente, para todo sempre. Consolados, fortalecidos, a morte não mais existe, é o triunfo, a chegada nos céus. Para o louvor da sua glória, devemos amá-lo, conhecê-lo e gozá-lo para sempre. Após esses versos, esses 8 primeiros versículos que já foram lidos nessa manhã, do capítulo 21, Novo Céu e a Nova Terra, eles seguem após a resolução de todo o conflito com as forças das trevas, após o juízo final, onde Deus condenou ao lago de fogo homens pecadores e demônios. Finalmente chegou o momento de descrever a tão ansiada e esperada recompensa do povo de Deus. Então, está aqui o céu, a recompensa. Finalmente, todos os inimigos de Cristo, todos os inimigos da igreja foram vencidos. Chega o céu. É uma frase do Leandro Lima, essa que eu acabei de dizer. Essa próxima também. A união de Deus com seu povo em perfeita paz no fim da história. Esse é o fim da história. A perfeita paz, a união perfeita de Deus com seu povo. A recompensa do povo de Deus, é o fim da história. Nesse sentido, o melhor ainda está por vir. Em outro sentido, o melhor já veio, que é Cristo. Já veio nos salvar. Mas nesse sentido que eu estou falando agora, o melhor ainda está por vir. O céu, o cumprimento, a perfeita paz, a plena luz ainda está por vir. Só lá serão cumpridas todas as promessas. Toda a salvação será concluída lá. O cosmo inteiro será restaurado, novos céus e nova terra. Cada palmo desse universo, ele será renovado e dará glória ao seu Criador. A glória, o poder e a beleza de Deus
agora são estendidos a todo o seu povo. Comentário da Bíblia de Genebra. Isso aqui é tão bonito, irmãos. A glória, o poder e a beleza agora são estendidos ao povo de Deus. Nós veremos, talvez não hoje, mas a Nova Jerusalém, ela brilha como ouro, transparente como vidro. Isso aí são comparações. É a noiva, é o povo de Deus, não é de ouro de verdade, mas significa a glória de Deus, o brilho de Deus agora está no seu povo de forma plena. Ressuscitados, novo corpo agora, né, preparado para a vida eterna, a glória de Deus brilhará em nós em plena luz, o brilho como ouro, como vidro, né, transparente, então mostrando a glória, a beleza, o poder de Deus na igreja, no seu povo, a nova Jerusalém. A noiva finalmente está pronta. A noiva está pronta. Que maravilha, irmãos. A igreja está pronta, salva nesse capítulo. Finalmente a noiva está pronta. O céu, lugar da habitação de Deus. Um corpo ressurreto, adaptado à realidade do céu, nos espera. 2 Coríntios 5, versos 1 a 8. Romanos 8, verso 21. A criação será redimida. A maldição colocada pelo próprio Deus será tirada. A criação será redimida. É essa questão, meus irmãos, que estamos tratando, esse novo céus, né? Será que essa criação aqui será destruída? Ou será que ela será renovada? Como será? Onde será? Será aqui na terra? Será num lugar? Onde será o céu e a nova terra? É isso que ele está falando e ensinando, que a gente vai tratando disso aqui aos poucos. Então, nesse contexto de Romanos capítulo 8, verso 1, ele vai tratar que a criação geme. Nós também gememos o dia da plena redenção. Os animais, a criação, tudo sofre, tudo padece, mas há uma promessa lá que o Senhor virá, o Senhor restaurará, tirará essa maldição, essa vaidade a qual a criação está sujeita por causa do pecado do homem. Então, isso é maravilhoso. A ideia que alguns autores tratam, mostra que a nova Jerusalém, a igreja, a noiva, ela virá dos céus. E a ideia é que não haverá mais diferença entre céu e terra, não é? Essa separação, nós hoje temos o Espírito, mas a gente não vê Cristo ainda face a face. Lá nós veremos novos céus e nova terra, tudo novo, Cristo, teremos acesso a Cristo na sua plenitude, todas as barreiras que o pecado nos impede de ver a glória de Deus de forma definitiva será tirado. A criação será redimida, todo o cosmos será afetado. Há alguns textos, Pedro, em uma das suas cartas, ele fala que esses céus se desfarão como que pelo fogo. Mas a maioria dos autores não acreditam que vai ser aniquilado, tudo destruído totalmente. Mas todo pecado, tudo de mal será destruído. Não é que vai ser criado do zero de novo, mas o Senhor fará novas todas as coisas. É como na ressurreição. Será um novo corpo. Mas seremos nós mesmos, de forma nova, completa e plena, mas seremos nós mesmos. Então é algo semelhante, nós não perderemos a consciência, a razão. Então, a palavra novo, nesse sentido, alguns autores entendem, pelo grego, que não é algo criado do zero novamente, como foi no início, mas é a partir dele. Todo mal será tirado, então será refeito, redimido, todo o universo, toda a criação. Meus irmãos,
É tão interessante ver que o céu não é aquele lugar, digamos assim, de inatividade, o resto da vida parado, ajoelhado, orando. Não é essa a ideia que tem aí, mas que nós serviremos a Deus, conheceremos, nós não sabemos o que Ele tem preparado para nós. Uma vida certamente ativa, servindo a Deus, madura. Não é essa inatividade, eu não vou aguentar o céu, é muito tempo sem fazer nada. Não é isso. O estado eterno de bem-aventuranças dos santos, o mundo vindouro, são essas as questões respondidas, ou pelo menos tocadas aí nesses capítulos finais, nos 2 últimos capítulos. Nos 2 últimos capítulos, os crentes irão para o céu ao morrer. A Bíblia inteira fala nisso, e aqui vai falar sobre a morte, né? A segunda morte, Deus enxugará as lágrimas. Então, são algumas perguntas que a gente faz, né? Por que a morte ainda, como crentes, nós ainda temos que passar pela morte? A morte para o crente é diferente, não é condenação, mas é disciplina, é necessário. É através da morte que Deus cumpre a promessa de santificação para o seu povo. Na hora que morremos, nós somos aperfeiçoados em santidade. E já desfrutamos da presença de Deus, não em plenitude. A plenitude só depois que vier a ressurreição dos mortos, o julgamento final, aí estaremos plenamente desfrutando do reino de Deus em corpo e alma. Mas o crente, quando morre, ele imediatamente já desfruta da presença de Deus. E o ímpio, por outro lado, quando morre, já está sofrendo juízo, né? Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, segue-se o juízo. Então dá a ideia de algo imediato ali. E são tantas perguntas, né, que esse texto vai tocar, e pelo menos a doutrina, essas questões da morte. Para nós não é mais uma condenação, que Cristo já tomou toda a nossa condenação, não precisamos ter pavor da morte, será o último inimigo a ser vencido. Os crentes irão para o céu ao morrer, eles estão felizes no estado intermediário entre a morte e a ressurreição. A felicidade completa, eles aguardam a ressurreição do corpo e os novos céus e a nova terra. Há uma frase aqui do Richard Baxter, diz assim: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Há outras questões, né, da morte, às vezes fala sobre a tristeza da morte do ímpio. Paulo chega ao ponto de ficar triste com o seu povo que não conhecia a Cristo. A tristeza de Paulo por ver seus descendentes sem conhecer a Cristo, Paulo fica triste. Então, nós muitas vezes ficamos tristes quando pessoas, parentes, amigos morrem sem Cristo. Mas nós devemos saber que só Deus tem a última palavra. Nós não sabemos, a pessoa pode ter se convertido ali na última hora, numa cama, no hospital, enfim. A gente não pode dizer e determinar o futuro de ninguém. É melhor esperar Deus dar a última palavra. Essas questões da morte. Nos versos 1 e 2, eu vou reler do capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Vamos pensar um pouco nesses versos. O pastor Leandro Lima, que estamos estudando pelo seu material, estamos no último volume, volume 3, ele fala sobre a renovação do cosmo. Então, não é renovação só da
terra e céu, mas todo o cosmos, a morte de Cristo, a redenção não foi apenas por nós, por todo o povo de Deus, mas incluiu todo o cosmos. A renovação do cosmos. Leandro, ele vai dizer que aqui nesses versos é onde João trata, não é, essa questão aí que estamos falando do novo céu, nova terra, da vida eterna, da morte, mas esse tema já foi tocado em outras partes de Apocalipse. Não é a primeira vez que surge falando sobre Jerusalém, sobre o céu, sobre a morte. Não, várias vezes João, ou melhor, o próprio Deus toca nesse assunto, até aqui chegar na conclusão final. Aí ele diz que em Apocalipse 7, vamos abrir em Apocalipse 7, versos 13 a 17, é uma dessas antecipações. Apocalipse 7, versos 13 a 17. Já começou a falar sobre o céu, sobre a vida eterna. Diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Veja que ele já toca aqui nos pontos, né, importantes, que Deus, o tabernáculo de Deus com os homens, o sol, não cairá sobre eles o sol. Lá em Apocalipse 21 vai dizer que o sol não mais existirá, não haverá mais necessidade, não haverá santuários, porque o próprio Deus, a luz de Deus, a glória de Deus é suficiente nessa nova cidade, no céu. Então, Deus já tinha revelado aqui, em outras partes ele toca, e lá nos últimos versículos ele reafirma e ele explica melhor essas questões aí do céu. A ideia é que tanto o céu quanto a terra passa por uma profunda renovação. Então, entre aspas, essencialmente novo. Então, é algo novo, em essência, em plenitude. Novos céus e nova terra. Provavelmente, o sentido não seja de que a primeira terra e o primeiro céu foram aniquilados. Não é que vai ser aniquilado ou destruído do zero. Então, essencialmente novo. Ou simplesmente desapareceram, mas que foram destruídos, tudo que neles havia de pecado e de mal, foram consumidos pela figura do fogo, e então, de tal forma, recobertos pelo novo céu e nova terra, que não há mais nada do modelo antigo decaído. Então, na nova criação, novo céu e nova terra, não vai ficar rastros da queda, rastros do pecado. Essa figura do fogo, não é? Eu me lembrei daquela parte da Bíblia, que eu não vou citar agora plenamente, mas apenas uma lembrança, quando nossas obras serão julgadas, né, pelo fogo de Deus, pela justiça de Deus. Tudo que for de palha, de feno, de madeira, queimará. Agora, aquilo que for de pedras preciosas, aquilo que tiver valor eterno, vai resistir ao fogo de Deus. Então, talvez seja algo nesse sentido. Tudo de mal não resistirá ao fogo de Deus, à justiça de Deus, mas haverá uma renovação plena de terra e céus. A glória de Deus virá em plenitude, céus e terra será uma só coisa. A santidade de Deus. Está aí a razão porque tem que ser novo, porque Deus é a morada de Deus, é o santuário de Deus que virá aos homens. Então,
Deus é santo, ele não poderia conviver em palavras humanas, não é? Eis a razão de que tudo tem que ser novo, porque é Deus, é o tabernáculo de Deus com os homens. Diz aí nos versículos, né, o mar já não existe, no verso 1. Nós temos visto, não é a primeira vez que fala sobre o mar, mas em Apocalipse o mar representa assim os inimigos de Deus, os inimigos de Cristo. A besta surgiu do mar e outros inimigos de Deus vieram do mar, da beira do mar, lá do mar. Então, tem talvez uma referência lá à saída do povo de Deus do Egito, não é? Que eles passaram pelo meio do Mar Vermelho, os inimigos vinham atrás, o exército dos inimigos, mas ali foram destruídos no mar, Deus fechou as águas. Nesse sentido, a gente sabe que Apocalipse tem muita simbologia, muita comparação. Então, em outras palavras, não haverá mais tribulações, inimigos, os inimigos da igreja não mais existirão. O mar já não existe, Para João também, o apóstolo João, né, naquela época o mar representava perigos. Eles não tinham as técnicas de navegação que nós temos hoje, né? Então o perigo de enfrentar o mar era muito grande. Então não haverá mais perigo. A igreja não sofrerá mais. O inimigo, todos os nossos inimigos já estarão vencidos. Leandro, ele cita que Isaías 65, versos 16 e 17, é como um pano de fundo. Alguém pode abrir Isaías 65, versos 16 e 17. Essa profecia vai falar, né, um tempo onde haverá esquecimento das antigas coisas passadas. Então, é uma referência que nós teremos perdão dos nossos pecados, não haverá quem nos acuse. Alguém pode ler em voz alta dos irmãos que estão aqui na igreja, Isaías 65, 16 e 17. Sim, irmã Jazeni. Obrigado, irmã. Então, nesse sentido das lembranças dos nossos pecados, as angústias passadas estão escondidas dos olhos do povo de Deus. Deus não haverá acusação para nós no céu, não haverá lembrança dos nossos pecados. Não quer dizer que a gente não vai ter memória ou não lembremos de nada daqui, isso aí nós não sabemos, mas nesse sentido não haverá acusação dos nossos pecados. Haverá novos céus e nova terra. Jamais haverá memórias dela nesse sentido dos nossos pecados. Há duas ideias ainda compartilhadas aqui, que é a comparação do antigo paraíso, do Jardim do Éden, o paraíso rural e o vindouro urbano. Então, o autor mostra isso, eu nunca tinha percebido isso. Ele diz que essas promessas de Deus, né, elas são crescentes. Em outras palavras, não é que no céu vai ser igual ao Jardim do Éden. Vai ser muito maior, muito melhor. Ele faz uma comparação, uma simbologia apenas. Era um jardim, agora é uma cidade quadrada, né? Nova Jerusalém, ela tem a mesma altura, mesmo comprimento. Então, falando de plenitude, é uma cidade organizada,
sem perder as características do Éden. Ela tem um rio, ela tem praças, ela tem a árvore da vida, então é como se fosse o Éden em sua plenitude. O céu é muito mais do que o Éden, que Adão e Eva provaram. A gente vai provar algo muito maior. Então, simbolicamente a cidade em lugar do jardim, um progresso da cena, mantém alguns elementos do antigo jardim. Tá? Então é apenas uma simbologia. Não é que quem mora na zona rural é menos privilegiado do que quem mora numa cidade. Não necessariamente. Mas é apenas uma simbologia, né? A nova Jerusalém, a plenitude da criação. Novos céus e nova terra. Essa cidade é a igreja, a noiva do Cordeiro, que está em oposição à meretriz, à Babilônia, né? Então, é interessante, a Babilônia, a meretriz, ela está adornada com joias, mas são falsas. A igreja, a Nova Jerusalém, pedras preciosas, ouro puro, santo. A meretriz, a Babilônia, é o pecado, é a sedução desse mundo que tenta enganar a igreja, é falsa. Já a noiva é pura, é santa, ela vem do céu. Então, tudo isso, né, é mostrando que maravilhoso, como o plano de Deus é perfeito. A noiva do Cordeiro. Eu coloquei aqui duas aplicações bem particulares e bem básicas, mas eu acho importante dizer. Eu fiquei pensando, sabe? Os irmãos que são casados, que têm suas esposas, crentes, elas são noiva de Cristo, como nós somos também, né? Mas eu estava pensando, eu digo, meu Deus, como a gente tem que tratar bem nossas esposas. Elas são filhas de Deus, elas têm um dono, elas não são propriedade nossa. Elas são noiva. Deus nos deu uma de suas filhas para a gente cuidar, para a gente viver aqui na terra. Elas são noiva de Cristo, como também nós somos. Elas também têm que cuidar de nós, respeitar, honrar, amar. Isso também traz uma perspectiva dos irmãos da igreja, a forma que a gente se vê, a forma que a gente se perdoa, a forma que a gente se ama. Nós somos irmãos, nós somos a noiva. Como isso muda, não é? Poxa, nós somos a noiva, às vezes a gente esquece disso. A noiva ainda pecadora, mas nós estamos sendo santificados pela palavra, pelo Espírito, pelo Evangelho. Um dia nós vamos estar prontos. Eu pensei nessas duas aplicações, a forma que nós nos amamos, perdoamos os irmãos. Salmo 133 vai falar, né? Quando estamos unidos, o Senhor ordena a sua bênção. Nós devemos nos esforçar, porque somos a noiva de Cristo, na comunhão dos santos. Representa as bodas do Cordeiro, pré-anunciada em Apocalipse 19, versos 7 e 9. O momento do casamento finalmente chegou. Eu achei isso aqui tão bonito, irmãos. O momento do casamento chegou. Cristo se encontrando com a igreja. É a hora do casamento, eterno, para sempre. Não um casamento entre um homem e uma mulher, mas entre Deus e seu povo. Os casados, os solteiros também, que são igreja, não é só os casados que sabem disso. Os solteiros também são noiva. O encontro, não é? Isso tem tanta coisa aqui importante, até mesmo os solteiros, aqueles que não casaram, aqueles que têm o dom do celibato, encontrarão a plenitude aqui nesse dia. Aqueles casados, né? O casamento não é tudo, é um dos meios que Deus usa. Não só os casados são abençoados, os solteiros também são família de Deus, são povo de Deus, são aliança, são família, povo da aliança. Para aqueles que são bem casados, apenas um exemplo, né? Eu fico imaginando, o dia do meu casamento foi um dos dias mais felizes da minha vida. Não foi o mais feliz, mas foi um dos mais felizes. Eu lembro que alegria, não é? Ver a noiva entrando depois de tantos anos, esperando, aguardando aquele momento, tanto sofrimento, tanto sacrifício, tanta alegria. Finalmente a noiva entra na igreja, trazida por seu pai. Que alegria! Foi um dos momentos mais bonitos da minha vida, em ver a igreja reunida, ver meus avós, ver os irmãos ali, né?
festejando comigo, que tanta espera, valeu a pena todo o sofrimento, a noiva finalmente chegou. Apenas humanamente falando, imagine isso no céu, nas bodas do Cordeiro, algo eterno, um casamento eterno. Lá não vai haver mais casamento como há aqui, entre homem e mulher, não vai haver mais no céu. É algo dessa ordem. Lá será tudo novo, não precisará nem de casamento. Seremos maduros, seremos plenos. E eu lembro que no dia do meu casamento, era uma alegria tão grande que doía minhas bochechas assim, eu não aguentava mais de tanto rir. Eu já fazia careta assim ao rir, porque tá bom, Senhor, tá bom, tá bom. É muita alegria, que alegria, tanta bênção no casamento, meu Deus do céu. Doía aqui assim, de alegria. É só um casamento humano. Imagine se a gente multiplicar isso, as alegrias eternas, né? A felicidade, a bênção de estar na presença de Deus. Inclusive, irmãos, há alguns que mostram, né, essa questão do casamento, até mesmo da sexualidade no casamento, o prazer da sexualidade. Uma bênção de Deus aponta para esse dia, onde teremos pleno gozo, plena satisfação em Deus. O casamento entre um homem e uma mulher mostra Cristo e a igreja. É como se dissesse para o mundo, vejam, vai ser assim no final. Muito mais santo, muito mais amplo. O dia do casamento chegou. As bodas do Cordeiro finalmente chegou. Agora os versos 3 e 4, ainda de Apocalipse 21. Verso 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nesses versos nós podemos aprender. O maior momento da história chegou. O casamento de Deus com seu povo, uma união de céu e terra. Daí a necessidade de ser renovada, santificada. Os templos se tornam desnecessários. O Senhor fez seu tabernáculo com o povo, com seu povo. Alguns comentaristas mostram assim, toda a narrativa de Apocalipse e toda a história da Bíblia, o templo é muito importante, né? O tabernáculo, o templo em Jerusalém e tal. Então, era como se os leitores primeiros ali da Ásia, de Apocalipse, os leitores de João, os primeiros, né? Ali, era como se eles, ao lerem esse livro, eles esperassem o momento que João fosse falar o templo no céu. Como era o templo no céu? Tudo tão lindo, tudo tão grande, então esse templo vai ser maravilhoso. Aí Deus revela e Deus mostra a João que não haverá templo nenhum, porque, ou melhor, Deus é o templo. Deus tabernaculará com seu povo, então não haverá mais necessidade de templos humanos, nem o sol. A própria luz de Deus nos governará, então isso é muito bonito. Os templos se tornam desnecessários. Deus tabernaculou, habitou. Eles mostram aqui a mesma linguagem em João 1,14, do nascimento de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus veio a esse mundo, ele tabernaculou, ele habitou entre pecadores. No céu, muito mais abrangente, a santidade de Deus, a glória de Deus, Deus tabernaculou, a morada definitiva de Deus com o seu povo. Ezequiel 37, versos 26 e 27. Vamos abrir esse texto, é importante. O profeta Ezequiel já falava dessas coisas. Ezequiel 37, versos 26 e 27. Essa era a promessa da nova aliança, onde se cumpre todas as promessas feitas a Israel
povo escolhido de Deus. Tudo se cumpre na igreja, tudo se cumpre em Cristo, tudo se cumpre em plenitude no céu. Alguém pode ler Ezequiel 37, verso 26 e 27. Amém. Além do Éden, o Senhor avança no jardim, ou melhor, o Senhor andava no jardim na viração do dia, em Gênesis 3:8. Aqui não, Deus estará para sempre com seu povo. Lá no jardim, no final do dia, o Senhor falava com Adão e Eva. Aqui não, é toda hora, todo instante, uma plenitude, melhor do que o Éden. Para onde o Senhor estabeleceu definitivamente o seu tabernáculo. Presença de Deus com sua noiva, seu povo, um consolo e um conforto eterno, não mais temporário. É o consolo de Deus definitivo. Deus consolará o seu povo, enxugará toda lágrima, toda dor, todo luto de forma definitiva. Nós estamos vendo versos 3 e 4. É uma voz, vinda do trono, a autoridade, tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Ele mesmo estará com eles, enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas já passaram. Isso é maravilhoso, Nesse mundo a gente tem muitas dores, muitas lutas, muito sofrimento. Mas um dia tudo isso acabará de forma plena. O consolo de Deus será de forma plena. Todo sofrimento humano, em comparação com a eternidade, será pouco. Tudo valerá a pena, tudo valerá a pena, esse consolo eterno que receberemos. É muita luta nessa vida, não é? Mas nós somos povo de Deus e já provamos as bênçãos aqui nessa terra. Já provamos consolo aqui, já provamos paz, mas a plena paz e o pleno consolo só lá. Versos 6 e 8. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Vamos ler o 8 também logo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, meus irmãos, Deus disse, no verso 5 ainda, diz assim, é Deus falando, não é diretamente, não através de um anjo, mas é Deus mesmo falando aqui nesses versículos. Aquele que está sentado no trono, eis que faço novas todas as coisas. Então, é Deus dizendo, quem está fazendo isso sou eu. Quem vai renovar a terra e céu sou eu. Quem vai consolar o povo sou eu. Alguns momentos de Apocalipse, Deus fala através de anjos, através de João, através de Cristo também, que é Deus, mas aqui o próprio Deus se apresenta. Sou eu, é a minha história, é o meu plano. Eu sou o alfa e o ômega, eu iniciei e eu termino. Eu tenho um plano desde o início, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu estou no controle da história. É muito bonito, é muito forte. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, Deus disse ainda, escreve. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus deu a ordem a João, escreve. Veja a autoridade, veja a graça
de escrever, não é? De ser profeta, de ser usado por Deus. Escreve, João, e João escreveu. Porque são palavras fiéis e verdadeiras, irmão. Deus não mente, Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Nós podemos confiar que suas promessas se cumprirão, que o céu é verdade. A nossa herança que receberemos no céu é verdadeira. O início dela, o início da nossa herança é o Espírito Santo que já recebemos nessa vida. A certeza que o céu é verdade é o Espírito que habita em nós, é o selo de Deus que o céu é verdade. Então, são palavras fiéis e verdadeiras. É a base da igreja, é a verdade. A igreja vive pela verdade, ela é coluna e baluarte da verdade. Deus é verdade, Deus não é homem para que minta. A igreja deve andar na verdade, andar na plena luz. Nós somos chamados a viver na verdade, a proclamar a verdade, porque Deus é verdadeiro, as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me mais ainda, né? Deus fala novamente, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, esse tudo está feito significa a plena concretização de todo o plano de Deus, de todas as suas promessas. Tudo está feito, está consumado. Nos lembra as palavras últimas de Jesus Cristo na cruz. Está consumado, tetelestai. João 19, 30, a salvação foi consumada, está consumado, está feito. Tudo está feito, disse Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, meus irmãos, alguns autores, acredito que o próprio Leandro também, eles veem essa parte aqui, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, como se fosse um apelo de arrependimento àqueles cristãos ali, do Império Romano, da Ásia Menor, das 7 igrejas. Haviam irmãos naquela igreja que estavam na igreja e no mundo. Criam no Evangelho, mas queriam as vantagens do mundo. Criam na noiva, mas queria também provar dos sistemas mundanos, dos prazeres deste mundo. Então, eram aqueles crentes que estavam lá e cá. Nas 7 igrejas, no início, nós vimos isso, que algumas das igrejas tinham isso, esse problema. As pessoas que queriam ser cristãos, mas, por causa da perseguição do império, eles tinham que comprar, que vender, e acabavam negociando a fé, acabavam negando a Cristo para poder ter vantagens nesse mundo. Então, é como se aqui fosse um alerta. Ainda há tempo de vocês se arrependerem. Não fiquem no meio do caminho, não fiquem lá em cá, não. Se entreguem totalmente. O dia virá, ainda há chance. Tudo isso aqui é uma visão, mas logo, logo vai ser realidade. Para eles e para nós ainda há chance de arrependimento. Mas quando o Senhor vier, quando isso tudo aqui se cumprir, não há mais separação não há mais como voltar do inferno para o céu. Não, é definitivo. Depois da morte é definitivo. Nós vemos isso, inclusive, na parábola ali de Lázaro e do mendigo, né? Que ele pede, né? Avisa lá meus familiares, ele quer ir para o paraíso, e Abraão, não pode, há um abismo entre nós e vós, ninguém pode passar do inferno para o céu, nem do céu para o inferno. Então, a hora é agora, se arrependa, creia, não fique brincando, creia no Evangelho, se arrependa, veja que logo, logo tudo passará, não se iluda com as coisas desse mundo, porque agora é a hora, logo não terá mais chance. Beba da água da vida, de graça, da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Nós somos um povo vencedor, Cristo é vencedor, a igreja é vencedora. Aqui é a vitória plena do Cordeiro de Deus. Eu lhe serei Deus e ele me será filho, né? Nós seremos filhos, somos já filhos e provaremos a nossa herança como filhos. Alfa e ômega, títulos compartilhados pelo Pai e pelo Filho em Apocalipse. Tanto o Pai quanto o Filho são identificados como Alfa e Ômega em Apocalipse. A Trindade, mais uma vez, aparece
em Apocalipse, o Deus trino, o único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, no entanto, um só Deus. Ele é a razão primeira e última de todas as coisas. Segunda vez que Deus fala diretamente em Apocalipse, na primeira ele também falou que era o Alfa e o Ômega, em Apocalipse 1, verso 8. É um forte alerta de Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro para a gente finalizar, na página 123. Esse alerta aí final, né? Mostrando que os ímpios ficarão de fora. Os covardes, como disse aqui o autor, né? Os covardes, talvez uma referência aos cristãos lá da Ásia Menor, que eram covardes. Estavam na igreja e estavam no mundo, covardes. Então, voltem, se arrependam, não sejam covardes. Não troque o céu por nada, não troque Cristo por nada. O último versículo 8, né? Quanto aos covardes, começa uma lista de pecadores, de pecados com os covardes, os incrédulos, né? O pecado da incredulidade, da desconfiança, da veracidade das promessas de Deus, os abomináveis, as feitiçarias, os falsos deuses, a falsa religião, como a próprio anticristo, a besta, né? A segunda besta, os falsos profetas, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Qual será o fim deles? O lago que arde como fogo e enxofre, a segunda morte. Eu finalizo por aqui. Pois é, meus irmãos, a hora se adianta. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, se for possível, responderei. Os irmãos que estão em casa também. É isso, meus irmãos, o céu, que maravilha, que promessas maravilhosas. Devemos nos santificar, devemos viver nessa certeza de fé. Vamos cantar um louvor e depois oraremos.